sempre um grande desafio. Alguém já disse assim que pessoa vive em família, ele deve ter a seguinte postura: com uma lente, ele olha para aquele que está na família do seu lado e diz como que ele tem defeito, mas em frente do espelho ele diz como ele é parecido comigo. E na igreja também é uma família. O povo de Deus é uma família que deve viver unidos no Senhor. A unidade da família. Domingo passado nós falamos no acróstico do nome de Jesus e falamos que Jesus é a justiça de Deus que opera na terra. Depois à noite falamos que a letra E do nome de Jesus é a esperança. Hoje pela manhã que a letra S, que 2 vezes aparece, é a salvação. E a letra U é a união que Cristo veio fazer conosco, fazer entre nós, unindo-nos ao Deus Pai poderoso, mas unindo-nos também uns aos outros. Um dia, um homem que tinha preocupação com a sua família, com a unidade da sua família, vai escrever um dos versículos que a humanidade, a igreja, sempre haverá de citar. Josué, capítulo 24, versículo 14. Você tem o programa na sua mão de culto, mas pode procurar na sua Bíblia também, para confirmar esse versículo, que é chamado do versículo da família que serve ao Senhor. Quem quer ter unidade, então, não pode esquecer de que a unidade começa quando nós servimos ao Senhor. Mateus capítulo 24, no versículo de número 14. Josué 24. O versículo 24 e o versículo 14 e o versículo 15 do capítulo 24. Fazendo a escolha certa, a escolha de servir ao Senhor e mantendo a família unida. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da língua Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram nossos pais que estavam da língua Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitares. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a melhor escolha que você pode fazer. Você, pai de família que serve ao Senhor. Você, jovem que um dia ainda vai se casar, quer ter a sua família. Não esqueça isso. Quando a gente casa, a gente começa a ficar parecido com o cônjuge. A gente começa a pegar algumas coisas dele e ele da gente. Com o passar do tempo, a gente começa a copiar algumas atitudes. O ideal seria que nós copiássemos aquilo que é de bom, sempre, né? Mas às vezes nem sempre copiamos o que é bom na outra família. Assim vem um pacote completo. O ideal seria que as famílias que vão se organizar, as que estão se organizando, as nossas famílias pudessem somar juntos. Mas uma coisa que nós jamais abríssemos mão: a nossa família vai servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Em momentos tão difíceis, nós poderíamos dizer assim que fazer uma escolha em servir ao Senhor é uma escolha muito sábia, mas ao mesmo tempo é uma escolha muito difícil de se fazer no momento que a nossa sociedade é uma sociedade que vive uma crise de como escolher e o que escolher. As pessoas não sabem mais o que escolher, as pessoas estão com dificuldade em determinar o que é certo e errado. E muitas vozes nesse momento soam ao mesmo tempo
filhos. Então o pai que vai criar o filho fica na dúvida se ele pode ou não aceitar aquilo. Há uma crise então, tremendamente grande de autoridade nesse momento também, porque às vezes nós, os pais, sabemos que aquilo que o nosso filho está querendo não é o melhor para ele, mas eles conseguem, talvez com uma boa conversa, levarmos, como falamos, a concordar com eles e aceitar algumas atitudes deles, e eles saem por cima achando que estão certos. E com Josué não foi assim. Ele deu o tom da conversa, ele indicou para a família como seria: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fazer escolha e servir ao Senhor com integridade de coração, no momento como esse que nós estamos vivendo, não é muito fácil. Eu coloco que há 3 constatações que não tem como fugir dela. Primeiro, nunca na história da humanidade existiram tantas opções de escolhas como existe hoje para a família. Num domingo como esse que nós tivemos hoje, quantas opções de escolha você teria? Você poderia estar num parque, você poderia estar num shopping, você poderia estar na praia, você poderia estar nesse momento viajando, você poderia estar fazendo um churrasco, porque nós vivemos um momento que é propício fazer várias escolhas. Houve um tempo que as famílias não tinham muitas escolhas, mas hoje as famílias têm N escolhas. Nunca na história da humanidade se teve tantas opções de escolhas, de entretenimento, de lazer. Nunca na história da humanidade, ou então na minha fase de vida, foi tão fácil viajar como é hoje, né? Você acessa ali na internet, compra uma passagem de avião. Antigamente isso era quase que impossível, fazer uma viagem de avião, assim, era muito caro. A família hoje tem muitas opções. Comprar roupas. Os mais vividos aqui sabem disso, que antigamente, a não ser que eu seja uma exceção aqui na história, talvez eu acho que eu possa ser o mais pobre da turma, acho que não, a Rubinha deu risada ali, porque também não é. A gente comprava, os pais, a gente não via a hora de chegar o Natal para a gente ganhar as roupinhas novas. E aquelas roupinhas, né, teria que durar talvez até o outro Natal, e a gente ficava tão alegre de ganhar aquelas roupinhas. Hoje não. Hoje você tem roupas, é fácil comprar, não é tão difícil. Sempre que você está com uma roupa nova, nós vivemos um momento bom de fazer escolhas e opções. A outra constatação que eu faço é que nunca na história da humanidade, ao mesmo tempo que há tantas escolhas, também existiam tantas dúvidas. Tantas dúvidas. As dúvidas chegam a ser tão cruéis que as pessoas ultimamente não sabem mais nem que sexo ele é, na verdade. Até aí chegou a humanidade. A humanidade não sabe mais lidar com as dúvidas. Como que eu faço com o meu filho? Se eu corrigir o meu filho, diz que a lei não permite. Se eu não corrigir, ele pode ser uma pessoa que venha trazer dificuldades depois. Quem é que está falando a verdade? Qual é o político certo? Qual é a igreja certa? Quem está falando a verdade? A humanidade vive um momento também de terríveis dúvidas. E a terceira constatação é, mesmo com tantas opções, nunca as famílias estiveram tão bem angustiadas como estão vivendo a angústia desses últimos dias. As famílias têm opções, as famílias têm dinheiro, mas ao mesmo tempo as pessoas estão angustiadas, estão tristes. É muito comum você ver famílias tristes, angustiadas. Às vezes nós temos que lidar com isso como povo de Deus e dar chega para lá para não deixar a angústia que contagia o mundo. E ela é profética. O profeta Daniel diz que haveria um tempo já bem próximo do final, que haveria uma angústia sobre a terra tal como nunca outrora
ouve. Daí você vê crianças angustiadas, você vê jovens, você observa jovens angustiados, você percebe casais angustiados. Tem tudo, né? A casa bonita, tudo arrumado, tem saúde, eu volto, ele pode viajar, ele pode fazer um cruzeiro. Quem fez lá, eu vi as fotos, que coisa bonita, viajar, que bonito. Todos nós, semana passada eu vi no Rio de Janeiro os navios que fazem. A gente pode fazer isso, nós podemos, mas ao mesmo tempo o mundo também faz isso, mas o mundo não faz com a alegria que nós fazemos. Para nós é um fato da nossa vida, mas aí fora o mundo faz isso, mas faz angustiado. Depois eles voltam tristes, eles não voltam alegres, eles não querem compartilhar aquilo com ninguém, me entristeceu. Há pouco tempo nós aconselhávamos um casal aqui, que ele dizia sempre que eles tinham crises, eles viajavam, iam para bem longe. Eu ainda brincava com eles: vocês vão levar o problema de vocês para viajar? Eles davam risada, porque sem resolver essa questão de angústia que o mundo vive, tudo que a gente faz não tem sentido, tudo que o homem sem Cristo faz não tem sentido. Aquilo que para nós tem um sentido diferente, uma viagem, um passeio, um dia num piquenique, num parque, uma tarde visitando os irmãos, na casa dos irmãos, tomando ali um lanche, conversando, batendo um papo, tem um prazer tão grande, porque nós temos essa certeza de Cristo no nosso coração, mas o mundo não está assim. Então, irmãos, é nesse momento que eu chamo a atenção das 4 opções que Josué deu para aquele povo, e que serve para nós, e serve também para nós falarmos disso para o mundo. Josué vai dizer assim para esse povo, que eles deveriam escolher a que Deus eles queriam servir. Eles tinham que tomar uma escolha. O mundo está complicado para fazer escolha, mas esse é o papel como cristão, como discipulador, levar as pessoas a tomar uma decisão. Josué diz assim: se vocês podem, primeiramente, se quiserem, servirem os deuses dos egípcios. Observa lá no versículo que nós lemos, no versículo 14: temei ao Senhor, servi com integridade, e lançareis fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. Primeiro, então, os deuses que os pais serviram, não o Deus dos egípcios, como eu coloquei de antemão. Os deuses dos pais. O mundo hoje é muito levado a dizer assim: não, eu sirvo o Deus que meu pai, o meu avô serviu. Nós que queremos que as pessoas entendam que a salvação não é por procuração, não vem dos pais, nós vamos sempre enfrentar isso quando queremos fazer discipulado com alguém que ainda não tem Cristo no seu coração. Ele sempre vai dizer isso assim: não, mas eu sirvo o Deus dos meus pais, eu sirvo esse ídolo, mas o meu pai também servia a esse ídolo, a minha mãe também servia a esse ídolo, então eu também vou servir esse ídolo. Josué leva o povo a dizer: vocês têm que escolher que Deus que vocês querem servir. Não há como agradar a Deus servindo Deus porque o pai serviu aquele Deus. A religião é mais do que uma tradição familiar. O cristianismo é uma relação pessoal com Deus. Então esse mundo nosso tem que ser levado a pensar que Deus que ele está servindo, e nós também. A outra opção que Josué dá é Deus dos egípcios. O que seria esse Deus do Egito? É o Deus que escraviza. Ele faz o povo lembrar que lá no Egito aquilo ali era escravidão, e às vezes também há deuses por aí em determinadas igrejas, em determinadas cabeças de pessoas que estão servindo deuses escravizadores. É aquela religião doentia, aquela religião que não deixa a pessoa ser feliz, é aquela religião que coloca medo nas pessoas, é aquela religião
e de uma certa forma leva a família a estar na igreja, mas não com o coração alegre para, ao som do instrumento, adorar a Deus, para dizer: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, pertence a Ti, Senhor. A religião que escraviza não faz isso. Ela dá à pessoa uma condição de escravo religioso. Ele não se sente na casa e na presença do Pai. Ele se sente amarrado a um medo, a um bruxo da religião, que às vezes é dominado de algum líder, mas que ele fica ali pondo medo na pessoa, ele fica ali escravizando a pessoa, levando a pessoa a achar e a pensar que a situação que ele vive, ele tem que fazer a religião dele pelas suas próprias forças. É uma religião sem a graça de Deus, sem verdade. Nós temos que levar o povo, o mundo, a pensar sobre isso. A terceira opção que ele dá, e essa é muito perigosa: ou Deus, ou os deuses dos povos que habitam na terra. Aonde vocês estão? Hoje as igrejas têm errado muito nisso. Vamos fazer uma festa de São João? Vamos fazer uma fogueira para São João? Não. Mas vamos fazer uma fogueira presbiteriana? E as pessoas não fazem. Então, aqui Josué está dizendo: cuidado para vocês não criarem um sincretismo com os deuses dos povos aonde vocês estão. Cuidado para você, como igreja, não criar um Deus dentro do próprio cristianismo, fora do cristianismo. Cuidado com as tendências. Seja puro, falando dos nossos dias. Mas naquela época Josué estava com medo de uma coisa que realmente aconteceu. Dali a pouco o povo já estava adorando os deuses estranhos. As famílias já estavam oferecendo seus filhos em sacrifício aos deuses estranhos. Nós temos que também pensar como povo: cuidado com os deuses do meio que nós habitamos, da época, do espírito de época. Cuidado com as tendências e trazer Deus ao nosso nível, e não a igreja ir ao nível melhor, o nível da santidade que agrada a Deus. Também vivemos essa realidade. Deuses que habitam no meio dos povos onde vocês estão. Aí nós vemos as tendências, entrando dentro das igrejas, e nós somos uma contra-tendência. Nós devemos dizer: nós temos uma postura diferente, nós temos algo a oferecer ao mundo, e não a copiar do mundo. Nós não precisamos de copiar do mundo. Nós temos uma proposta bíblica, uma proposta de adoração ao nosso Deus. Irmãos, Josué deixa 3 frases aqui que eu gostaria que os irmãos gravassem no seu coração. Ele vai dizer: temei ao Senhor, servi com sinceridade e deitai fora os deuses estranhos. Josué vai chamar a família que quer servir ao Senhor para temer ao Senhor. Nós temos que voltar àquela concepção de outrora de famílias que temem ao Senhor. A dona Eunice é a secretária nacional do trabalho feminino do Brasil. A dona Ana é a presidente nacional. E elas, mais outros irmãos nossos, estavam contando de uma igreja muito grande na cidade do Rio de Janeiro. E essa igreja, com mais de 1000 membros, começou a entrar em conflitos. E elas comentaram sobre os pormenores. E elas disseram: muitos pais são culpados dessa igreja. Hoje, uma grande igreja do Rio de Janeiro está vivendo um momento que os 14 presbíteros da igreja tiveram que deixar os seus cargos. Os 8 diáconos tiveram que deixar os seus cargos. A igreja de mais de 1000 membros ficou em 70 membros. Por quê? Aí as irmãs lá explicavam. É muito comum, elas diziam lá, que os pais se reuniam no domingo com os filhos, à roda da mesa, e ao invés de louvar a Deus e bendizer a Deus, eles começavam a falar mal dos pastores, dos presbíteros, na presença dos filhos. Uma geração anterior foi criada assim, e uma geração atual
começou a agir assim. Começou a falar mal da professora da escola dominical, começou a falar mal da música que estava sendo cantada, começou a falar mal do diácono, do presbítero, e isso foi um erro. Elas analisavam essa questão e diziam: será que nós não estamos fazendo as mesmas coisas? E é o desafio que elas diziam: se uma igreja tão grande como essa igreja se esfacelou dessa forma, trouxe grandes dificuldades para o presbitério lá, por que será? Porque falta, irmãos, essa unidade que leva-nos a temer ao Senhor, leva-nos então a servir ao Senhor com sinceridade, a deitar fora os deuses estranhos. Às vezes nós olhamos lá para os católicos e dizemos que eles têm deuses estranhos, porque adoram ídolos e não adoram o Deus verdadeiro. Mas talvez os católicos pudessem olhar, quem sabe, para nós e dizer: mas vocês também têm deuses estranhos. Vocês também às vezes fazem do pastor um Deus, às vezes fazem de vocês mesmos um Deus, faz do orgulho um Deus, e faz até da religião ou da religiosidade um Deus. O ideal, a proposta de Deus, a proposta da palavra do Senhor, é que nós pudéssemos, como família que serve ao Senhor, que faz a escolha, a família que pode dizer: nós comemoramos o Natal com sinceridade, porque nós tememos ao Senhor. A minha família teme ao Senhor. A minha família serve ao Senhor com sinceridade. Eu vou levar os meus filhos a zelar pelas coisas de Deus. Eu vou levar a minha família a zelar pelas coisas de Deus. Eu vou ler a Bíblia com eles. E vamos deitar fora todo tipo de Deus estranho. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, qualquer coisa que é mesquinha, que é minha, eu vou deitar fora. Vou servir ao Senhor com sinceridade. Josué disse: escolhi hoje. Josué é um homem que estava preocupado com a sua família. Você, pai, está aqui hoje. Você, mãe, está preocupada com a sua família. Que a sua família seja unida em Cristo Jesus. Que a sua família seja unida com os irmãos. Que a família sua seja para louvor, para a glória do nome do Senhor. O meu desafio nessa noite, como culto de Natal, é que as nossas famílias pudessem, nesses momentos, estar orando, pedindo a Deus que nos ensine a fazer a escolha certa. Gostaria que as famílias estivessem juntas nesses momentos que vocês não estão. Procure a sua família, para nós gastarmos uns momentinhos orando em família. Tente achar quem puder, né? Onde está a sua família, vá até ela, fique junto e ore. Se você vê alguém sozinho aí, um visitante, adote como filho, como filha, como mãe, como pai. Mas que nós pudéssemos estar assim, abraçados. Nós vamos orar aqui e você vai acompanhar aí a oração da família. Vou chamar os meus aqui para vir à frente comigo aqui. Depois eu volto lá na frente. Fique com a sua família.